News Manaus. Agora 8 da manhã e 35 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. É nesta frequência boa, participe pelo 993519370. Já estamos ao vivo no nosso Facebook, participe por lá também. Me ajudando nas manchetes, Daniel Jordano, muito bom dia. Bom dia, Arthur Coelho, bom dia você ouvinte da Band News Difusora 93.7, estamos também no super aplicativo Mano, no site bandnewsdifusora.com.br, claro, sua participação conosco aqui no 993519370, 993519370, para quem está no interior do estado, o nosso DDD é 92. Vamos que vamos com as atualizações do dia. O vice-presidente Hamilton Mourão visita o Amazonas e cumpre a agenda até sexta-feira, dia 6. Destaque agora com Tawane Costa. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, chega hoje a Manaus para uma viagem pela Amazônia com uma comitiva de 12 embaixadores e outros convidados. O objetivo é apresentar a realidade do Amazonas e atrair novos investimentos e negócios sustentáveis para a região. Integram a comitiva diplomatas de países como Alemanha, Peru, Espanha e França. Em coletiva nesta terça-feira, Mourão disse que as fiscalizações na Amazônia serão intensificadas após o aumento do desmatamento na região em outubro. Mas não tivemos grande êxito numa área compreendida entre Altamira, ali ao sul do rio Amazonas, e a região de Senador Porfírio. Então essa área houve um aumento, é a área vermelha para nós hoje em termos de desmatamento. Então nós vamos intensificar, né, as nossas ações de fiscalização lá. E servidor público é alvo de operação contra esquema de propina na compra de caixões. Conta pra gente, Beatriz Silveira. O Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Amazonas se manifesta sobre as investigações de propinas em faturas emitidas no fornecimento de urnas funerárias de serviço público. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão na residência do ex-diretor da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, o alvo da Operação Máfia dos Caixões. A operação investiga cobranças indevidas de valores a empresários que forneciam urnas para as respectivas secretarias. As denúncias de buracos e lixeiras viciadas na capital. Fala Guilherme Guedes. Os ouvintes da Band News Difusora e moradores do conjunto Beija-Flor 2, no bairro de Flores, zona centro-sul, denunciam crateras profundas que causam riscos aos pedestres e condutores que precisam trafegar na área com frequência. Eles afirmam que na Rua 5 existe um buraco profundo, situado no meio da via. Com o período de chuvas que se aproxima, o buraco deve ficar ainda maior e causar rachaduras pela via, segundo os moradores. Já no bairro Riacho Doce 2, zona norte, o problema é o descarte incorreto de lixo pelas calçadas e ruas. O mau cheiro e toda a sujeira incomodam quem mora no local. E as atualizações de Brasília com Larissa Arantes. Daqui a pouquinho, informações com Larissa Arantes. Política, com Rosiane Carvalho. 8 da manhã e 38 minutos. As informações de política é com ela, Rosiane Carvalho. Muito bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes também. Rosiane, as eleições municipais, há algumas decisões que estão sendo tomadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ainda mais quando alguém procura e a Justiça Eleitoral. Desta vez foi contra o deputado estadual e candidato a prefeito Ricardo Nicolau, do PSD. Qual foi essa decisão, Rose? Eu acho que a decisão mais importante de maior repercussão até esse momento na campanha eleitoral, Arthur. E a gente volta a repetir, uma campanha eleitoral pouco morna, que tem engajado poucas pessoas. Acho que agora, nas últimas 2 semanas, é que eu percebo aqui no meu núcleo de convívio, pessoas que não acompanham política começarem a se interessar por saber quem são os candidatos, né? Mas, enfim, ontem a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas julgou o mandado de segurança que foi impetrado pelo próprio Ricardo Nicolau. A defesa do candidato Ricardo Nicolau
contra uma decisão de primeiro grau, uma decisão da juíza da propaganda Sanã Nogueira, que determinou a ele que se falasse a respeito do hospital de campanha, o Hospital Municipal de Campanha, durante a pandemia, né, que foi montado pela Prefeitura de Manaus em parceria com entidades privadas, então determinou a ele que se falasse na campanha dele, que citasse que não foi iniciativa única dele e da família dele. Em resumo, foi mais ou menos isso. O Ricardo Nicolau entrou com mandado de segurança, questionando, se dizendo censurado pela decisão da juíza, e havia conseguido uma decisão liminar por meio da desembargadora eleitoral Gisele Pascarelli em seu favor. Bom, a campanha do Alfredo Nascimento, que também havia entrado com medidas, com outros instrumentos jurídicos contra esse conteúdo do Nicolau, pediu para entrar como parte no julgamento desse mandado de segurança lá no Tribunal Regional Eleitoral. E a Gisele Pascarelli, a desembargadora, se julgou suspeita, porque ela atua para o Alfredo Nascimento em outras ações cíveis, bem parece, e a defesa do Nicolau tentou impedir que a defesa que os advogados do Alfredo Nascimento fossem parte disso, dizendo que eles estavam ali numa ação contra a decisão da juíza Sanã, que não tinha nada a ver com o Alfredo. Não conseguiram isso, né? O relator do processo passou a ser o juiz federal. Deixa eu confirmar aqui para não cometer nenhum equívoco no nome do juiz federal, é o doutor Márcio Cavalcante. Doutor Márcio Cavalcante, aliás, muito conhecido nacionalmente, porque é responsável por um site jurídico aí famoso, que é Dizer o Direito, muito respeitado, né, nesse meio aí jurídico. Bom, ele não aceitou a tese aí da defesa do Nicolau, disse que se a defesa do Alfredo Nascimento não compusesse julgamento, aí sim poderia haver algum questionamento e até nulidade daquele julgamento ali. Portanto, a partir daí a gente viu a atuação que foi muito elogiada, pelo que eu percebi aqui dos bastidores, dos retornos que eu tenho das minhas fontes na Justiça Eleitoral, das pessoas do direito, do advogado Paulo Lindoso. Ele fez uma sustentação na leitura de todo mundo ali, uma sustentação técnica muito preparada, redonda, como disseram aqui os advogados, e muito elegante, sem atingir as demais defesas, mas sustentando que, para além da participação deles, que já haviam impetrado com uma série de outras ações a respeito desse conteúdo da questão do Nicolau, ele não deveria ter êxito na ação dele em função de algumas irregularidades, que eles consideram que haveria que respeitar, né, o que determina a Justiça Eleitoral, o que determinou, portanto, a decisão da Sanã Nogueira. Resultado, Arthur, por unanimidade de votos lá no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, a campanha do Ricardo Nicolau perdeu, né? Teve uma decisão desfavorável em relação a esse conteúdo aí do mandado de segurança. Portanto, no mandado de segurança, o Ricardo Nicolau vai ter que alterar, se quiser falar do hospital de campanha, vai ter que alterar a forma como apresenta o conteúdo a respeito do hospital de campanha. Ele vai ter que citar obrigatoriamente que não foi iniciativa única e particular dele e da empresa da família dele. E vai ter que incluir aí os outros agentes que fizeram parte disso. Para além disso, Arthur, existe uma série de outras ações que aí sim, eu acho que essas vão ter um impacto maior nessa campanha, que são ações por direito de resposta que foram colocadas, apresentadas à Justiça pela campanha do Alfredo Nascimento contra o Ricardo Nicolau, justamente por conta desse conteúdo, pedindo reparo. Em todas as ações que ele colocou, todas as propagandas que ele colocou, que ele era o único responsável, essa Mel, que elas fossem reparadas e colocada a informação verdadeira para o eleitor, no entendimento do Alfredo Nascimento, né? E o entendimento, acho, também do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que deu essa decisão unânime ontem no mandado de segurança. Bom, alguns direitos de resposta já foram atendidos pela Justiça Eleitoral e eu vi que já foram veiculados ontem e hoje. A Conceição Sampaio aparece dizendo que o Ricardo Nicolau foi vencido na Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral deu o direito de resposta de esclarecer que ele não tinha sido o único responsável ali pelo hospital de campanha. Mas há uma série de outros pedidos, Arthur. Uma série de, acho que pelo menos 15 processos, e cada um deles somando 50 minutos de direito de resposta. Isso dá mais ou menos de 1.000 a 2.000 inserções. Nós temos 2 semanas de campanha.
Se o Ricardo Nicolau perder todas essas ações, que há uma tendência quando há uma determinada decisão, que já é um entendimento da corte, bom, isso vai promover um estrago muito grande, né, nessa propaganda dele, justamente no momento em que as pessoas estão mais despertando para essa campanha eleitoral. Nós vamos ver aí várias inserções na TV e na rádio dizendo o contrário do que ele disse desde o início da campanha. Isso deve provocar um impacto muito grande na campanha do Ricardo Nicolau. Sem dúvida, Rose, a gente vai continuar acompanhando e vai perceber isso, né, acho nas que é um mudanças comentário dos esportes. importante de bastidores que eu ouvi muito de ontem para cá, e aí a gente destaca aí a atuação do Dr. Paulo Lindoso, é que ele, ao contrário de alguns advogados, alguns até mais experientes, outros menos experientes, conquistou esse reconhecimento dos seus pares, não pela pavonice de colocar numericamente ações em redes sociais, se vangloriar disso, né? Mas pela atuação mesmo que ele vem demonstrando aí na Justiça Eleitoral, como há outros nomes também respeitados pela atuação que a gente já citou em outras colunas, né? E Rose, você falou ontem sobre as pessoas que moram longe das sessões eleitorais, inclusive esse foi um dos assuntos que foi tratado com o Luiz Cláudio Chaves. Eu lembro que no Exclusiva, faz 2 semanas, de pessoas que moram longe e como é que fazem para exercer o voto, principalmente no interior, aqui na cidade de Manaus também, em alguns pontos, isso não é diferente. O que você destaca para a gente? Ontem eu falei com uma indígena, uma liderança indígena, a Marlete Cambeba, ela tem 35 anos e vive na aldeia Tururucariúca, que é numa das vicinais da M070, né, que é dentro do território aí do município de Manacapuru. Ela me contava como é que ela e a aldeia dela vão votar. Eles votam numa comunidade rural, vão a pé, né, em grupo, no dia da eleição, mas a preocupação dela não é nem com a aldeia dela, é com as aldeias mais distantes em Manacapuru, e ela conta que uma aldeia um pouquinho mais distante vota, tem que pegar 3 dias de rabeta, né, que é aquela embarcação com aquele motor de baixa potência, para poder chegar até a cidade. E aí, ela cita que é a aldeia Jatuarana, do povo Apurinã. E eles nem são considerados pela Justiça Eleitoral os locais que são de difícil e dificílimo acesso, tem locais ainda de situação muito mais complicada, mas a preocupação dela especificamente em relação à quebra do isolamento social, eles estão isolados, eles vão votar na sede da cidade, e uma série de orientações que eles estão tentando passar aos indígenas entre eles mesmo para evitar o risco de contaminação. Eles têm se protegido até esse momento. O Amazonas é o estado que tem maior número, né, de registros aí de morte de indígenas, a maior população de indígenas também se concentra no estado do Amazonas, e o dia da votação, a quebra desse isolamento começa a gerar aí um impacto de aflição, de preparativos entre os povos indígenas também. Por quê? Porque eles não querem deixar de votar. A Marlete, por exemplo, e outros indígenas que eu falei ontem, têm muita consciência da importância do voto deles, querem exercer esse direito aí democrático, mas também muito preocupados com o cuidado, com o risco à saúde deles. E Rose, antes da gente finalizar, eu gostaria de comentar com você sobre o caso Mariana Ferrer, o tratamento recebido pela jovem durante o julgamento do homem que ela acusou de estupro em Santa Catarina, provocou muita indignação, inclusive reação do Conselho Nacional de Justiça e críticas de ministros de tribunais superiores. Vamos ouvir aqui um trecho da forma como a Mariana Ferrer foi tratada, um trecho que foi divulgado pelo site The Intercept Brasil. Vamos ouvir. Não tem nada demais essas fotos, né? Realmente, estão de roupa, não tem nada demais mesmo. Não, a pessoa que é virgem, ela não é freira, não, doutor. A gente está em 2020. Não é freira, não estou dizendo que é freira. Por que você apagou? Por que essas fotos não tem nada demais? Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Você pode ter certeza. Mariana, se tu quiser te recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? Eu só peço que... Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu tô implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se tu quiser, eu suspendo. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Para quem está chegando agora, esse caso é da blogueira Mariana Ferrer, que acusa o empresário André de Camargo Aranha de tê-la estuprado em dezembro de 2018 em um camarim privado em Florianópolis. Ela tinha 21 anos e era virgem. O entendimento do promotor foi de que o empresário não teria como saber
que Mariana não estava em condições de dar consentimento à relação sexual, não existindo assim a intenção de estuprar. Essa conclusão do promotor está sendo chamada de estupro culposo. Na sentença, o juiz Hudson Marcos concluiu que não havia provas suficientes para a condenação, só a palavra da vítima, e que, na dúvida, preferiria absolver o réu, e foi o que aconteceu e repercutiu muito esse caso, ainda mais da forma como ela foi tratada durante o julgamento naquela sessão online, Rose. É absolutamente revoltante, né? É terrível a gente ouvir o áudio dessa audiência, e o The Intercept Brasil colocou aí na mídia para que as pessoas tivessem acesso a um julgamento muito simbólico, mas que ele é uma reprodução, uma ressonância dessa cultura de culpar a vítima, né, em relação à violência que as mulheres sofrem aqui no Brasil. Eu queria, Arthur, por favor, que você colocasse aqui para os nossos ouvintes o nome do estuprador e o nome desses agentes públicos, o promotor e o juiz, e este advogado que fizeram essa segunda agressão, né, com a vítima de estupro. O que foi divulgado, o nome do empresário, do qual Mariana acusa de tê-la estuprado, é o André de Camargo Aranha. O juiz é o Hudson Marcos, que concluiu aí que não havia provas o suficiente para a condenação. O nome do promotor não foi divulgado. O nome do promotor, eu botei aqui no grupo agora, é o Tiago, né? Carniço, Conseguiu. O juiz Hudson Marco, né, que você falou, e esse advogado aí, um dos mais caros de lá, né, Cláudio Gastão de Rosa Filho. Bom, Arthur, isso é uma segunda violência que essa moça sofreu durante esse julgamento, né? E como a gente falou, um simbolismo do que acontece hoje, quando acontece a mulher agredida, né, a mulher sofre uma série de violências no Brasil, que é realmente uma característica do nosso país, o machismo, e aí o estupro e a morte das mulheres, o feminicídio é o ato mais terrível dessa violência, desse machismo que nós vivemos. Eles acabam colocando que as pessoas, ao invés de procurarem no comportamento do agressor os sinais a respeito da versão da vítima, né, dessa violência, eles buscam no comportamento da vítima questões ligadas à moral, aos bons costumes, que justifiquem a ação do agressor, né? E acaba sendo uma terrível e pior violência, e que também coloca em xeque por que existe, né, tão fortemente no Brasil a cultura do estupro e uma resistência ao registro, né, desse tipo de crime, né? As mulheres que sofrem esse tipo de crime muitas vezes levam anos para tentar falar, para conseguir falar do que aconteceu, né, em função de todo o medo que se tem a respeito do julgamento social, da forma como ela vai ser estigmatizada e como ela vai ser tratada, né, nos órgãos públicos. Esse julgamento, ele justifica por que no Brasil, para além da cultura do estupro, existe também essa resistência das mulheres ao registro dessa violência. Você veja que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, acho que foi divulgado agora em outubro, né? Isso. Mostra que esse anuário ele é uma das mais importantes pesquisas de segurança pública no país. Ele mostra que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, né? 57,9% das vítimas, segundo o anuário, tinham no máximo até 13 anos, meninas, né? O crescimento, esse anuário também divulgado esse ano, mostrou que houve um crescimento de 7% na taxa de feminicídio, que já era muito alta, né? E a maioria das vítimas, Arthur, 66,6%, são negras, são mulheres negras, né? Eu li um artigo na época que esse anuário foi divulgado, agora em outubro, assinado pela mestra em filosofia de política da Unifesp, ela é coordenadora também de uma coleção de livros sobre feminismo plurais, é a professora Djamila Ribeiro. Então, ela falou uma frase no artigo dela que me tocou bastante, que ela fala: não há paz em um país que odeia mulheres e as estupra a cada 8 minutos. Né? Então, a gente precisa reformular nossa forma de enxergar esse machismo estrutural. Né? E essa mobilização que aconteceu ontem nas redes sociais, eu percebi aqui até no Amazonas também as pessoas reagindo, as parlamentares, essa mobilização ela é muito importante, porque esse jogo pode ser virado
em favor, né, da que as mulheres não sofram todo esse tipo de violência no ambiente de trabalho, nas ruas, em casa, sobretudo, né, as meninas possam crescer com outra perspectiva de vida, né, as nossas meninas, as nossas filhas, é a partir do controle externo desses abusos, a controle da mobilização social, inclusive do controle externo dos abusos das autoridades, que é o que a gente percebeu ontem, quando vazou esse julgamento aí, em que a vítima virou acusada, né, e não teve acesso a um julgamento justo a respeito da violência que ela sofreu. Rose, só para a gente finalizar, várias OABs do país todo se manifestaram e aqui do Amazonas não foi diferente. A Comissão da Mulher, advogada da OAB Amazonas, vem a público repudiar a forma como transcorreu a audiência de julgamento do processo criminal movido pelo Ministério Público de Santa Catarina contra o empresário André de Camargo Aranha pela imputação de suposto crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima a jovem catarinense Mariana Ferrer. Bom, e a gente vai continuar, claro, repercutindo esse assunto, não pode ficar impune, a gente vai tratar ao longo de todo o dia, tanto aqui no noticiário local e no noticiário nacional. Muito obrigado, Rose, até amanhã. Até amanhã. Na Band News FM, eleições 2020. Agora em Manaus, 8 horas e 56 minutos. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje. O candidato Alfredo Nascimento, do PL, pela manhã, concede entrevista a uma rádio de notícias e, em seguida, grava programa eleitoral. À tarde, se reúne com comunitários na Zona Norte. Amazonino Mendes, do Podemos, realiza atividades externas pela manhã em bairros da cidade. À tarde, grava depoimentos para as redes sociais. E à noite tem reunião com lideranças comunitárias. Pela manhã, o candidato Capitão Alberto Neto, do Republicanos, faz uma caminhada e bandeiraço no bairro Mutirão e caminhada no bairro Novo Aleixo. À tarde, ele concede entrevista a um portal de notícias e uma emissora de TV. Em seguida, faz caminhada no bairro Nova Cidade e no conjunto Oswaldo Américo. Já à noite, o candidato participa de um evento com o candidato a vereador no bairro Compensa e ainda tem reunião no bairro Jorge Teixeira. Coronel Alfredo Menezes, do Patriota, pela manhã visita o Mercado Adolfo Lisboa, em seguida participa de carreata nos bairros São Raimundo, Glória e Santo Antônio. Se reúne com a coordenação da campanha. À tarde, realiza caminhada e carreata na Avenida Mirra, no bairro Jorge Teixeira. À noite, se reúne com moradores no Conjunto Cidadão 20 e Parque das Graças. Já o candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, pela manhã realiza caminhada e bandeiraço na Feira do Japim. À tarde, faz panfletagem em uma fábrica do Distrito Industrial e realiza live e panfletagem no bairro Coroado. O candidato Davi Almeida, do Avante, realiza durante a manhã uma caminhada na zona eleitoral e gravação de programa eleitoral. Pela tarde, tem reunião com a coordenação de campanha e outra caminhada na Zona Leste. À noite, tem reunião com uma candidata na Zona Sul, encontra com outro candidato na Zona Leste e tem reunião de avaliação de campanha. Já o candidato Gilberto Vasconcelos, do PSTU, tem reunião com a equipe política pela manhã e à noite concede entrevista para o Centro Acadêmico de Administração da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. José Ricardo, do PT, inicia pela manhã com uma visita a uma fábrica do distrito, seguido de bandeiraço, adesivaço e minicomício na Zona Oeste. À tarde, o candidato participa de entrevista a uma revista e depois segue para o novo bandeiraço e minicomício, desta vez na Zona Leste. À noite, se reúne com moradores na Zona Centro-Oeste e depois participa de sabatina online com acadêmicos de economia. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, pela manhã realiza gravações de conteúdos para as redes sociais. À tarde, se reúne com a equipe de campanha. À noite, o candidato participa de uma sabatina eleitoral na Escola Superior de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. O candidato Ricardo Nicolau, do PSD, pela manhã se reúne com esportistas e lideranças de projetos sociais para jovens. À tarde, participa de caminhada na Zona Sul. À noite, se reúne para ouvir moradores na Zona Norte de Manaus. Já o candidato Romero Reis, do Partido Novo, pela manhã concede entrevista a um portal de notícias. À tarde, realiza visita a uma fábrica industrial e concede entrevista a uma emissora de TV. À noite, ele se reúne com na comunidade Vila Nova. Tecnologia.
com Warrison Lacerda. Ao longo dos últimos meses em que o mundo enfrenta essa pandemia, né, que mudou a vida de todo mundo, muitos experimentos têm sido feitos na área de tecnologia para tentar auxiliar o diagnóstico da Covid-19. Mas um dos experimentos que se mostra mais promissor vem lá do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, e ele pretende usar os smartphones para ajudar a diagnosticar a Covid-19. E o mais interessante é que não apenas ela. Os cientistas envolvidos no projeto dizem que conseguiram desenvolver uma inteligência artificial que nesse momento está sendo adaptada para se transformar num aplicativo e que a partir daí, quando você tossir para o seu smartphone, ele vai ser capaz de pelo menos prever, te dar uma ideia, né, se existe alguma chance de você estar contaminado, seja pelo novo coronavírus, mas também por outras doenças, por outros agentes patógenos, né? A principal intenção nesse momento, claro, é ajudar no esforço de diagnóstico, pelo menos diagnóstico preliminar da Covid-19, mas os cientistas dizem que esse sistema será capaz de identificar possíveis contaminações por outras doenças também. É o caso, por exemplo, da pneumonia. Eles afirmam, aliás, que esse sistema que está sendo desenvolvido vai ser capaz de detectar se uma pessoa está com sinais de pneumonia ou não. E até de doenças mais complicadas, doenças mais difíceis de serem diagnosticadas, como, por exemplo, o mal de Alzheimer. Segundo esse grupo de cientistas do MIT, é possível identificar pela tosse se uma pessoa tem indícios dessa doença também. É claro que, enfim, deve ter ainda um caminho a ser percorrido para a certificação desse aplicativo, mas nesse momento eles já estão trabalhando na finalização do aplicativo e pretendem levar para as lojas de aplicativos tanto da Apple quanto do Google em breve esse aplicativo que pode servir para ajudar no diagnóstico dessas diferentes doenças. Você sintoniza 93.7 Band News Difusora FM Manaus. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Quem me conhece sabe meu compromisso com a verdade. O meu trabalho é pela família, pela saúde, pela educação, pelo esporte, pelos PCDs e pelos menos favorecidos. Eu quero e acredito em uma cidade melhor para todos nós. Vote Marquinhos para vereador, número 14515, e para prefeito, Capitão Alberto Neto, 10. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Agora em Manaus, 9 horas 3 minutos, 9h03 na capital do Amazonas. Segundo bloco do Band News Manaus, eu, Daniel Jordano e Arthur Coelho te atualizando com as principais notícias do dia dessa manhã chuvosa na capital amazonense. O mercado imobiliário no Amazonas fecha o primeiro semestre de 2020 com faturamento de 426 milhões de reais em vendas. Segundo a Associação das Empresas de Mercado Imobiliário no Estado, o índice representa um crescimento de 24,5% se comparado ao mesmo semestre de 2019. A associação superou as expectativas do setor diante de um cenário preocupante na crise ocasionada pelo coronavírus. O Amazonas tem 162.560 casos de coronavírus, segundo o mais recente boletim da Fundação de Vigilância em Saúde. Os dados foram divulgados ontem, dia 3. Foram confirmados 8 óbitos por Covid-19, elevando para 4.573 o total de mortes por complicações da doença. Além da capital, Manaus,
Taquari e Parintins são os municípios com maior número de casos. Entre os diagnósticos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 423 pacientes internados. A operação acolhida responsável pelo atendimento a venezuelanos em Roraima transfere 300 imigrantes para um novo abrigo na capital Boa Vista. Os imigrantes foram transferidos de outras unidades durante a última semana. Os atendimentos serão feitos por militares da Marinha, Exército e Força Aérea. E nas eleições americanas, a gente continua acompanhando aqui para você, ouvinte da Band News Difusora FM, 7 estados americanos seguem com votação indefinida para a Casa Branca. No momento, o candidato democrata John Biden tem 223 delegados contra 213 para o presidente Donald Trump, do Partido Republicano, segundo a estimativa do jornal The New York Times. O vencedor da eleição precisa conseguir o número mágico, aí, Arthur e ouvintes, de 270 delegados no colégio eleitoral. Band News. Tempo. Nove horas 5 minutos, a temperatura de momento é de 24 graus, com sensação térmica também de 24. Umidade relativa do ar agora em 94%, ainda chove, fraca, na capital em alguns pontos da cidade, com os ventos, uma máxima de 31, mínima de 23 graus e chuva de 20 milímetros ao longo de todo o dia. Ainda pode chover de acordo com a Clima Tempo. Seu caminho. Ouvinte Nilce Silva, final telefone 1248, está dizendo o seguinte: bom dia, trânsito na Avenida Buriti, no Distrito Industrial, sem sinalização, engarrafamento quilométrico, não tem nenhum agente de trânsito na área do distrito, na Buriti, para resolver o trânsito, de acordo com informações aí repassadas pela nossa ouvinte. E acompanhando aqui no mapeamento, tem problemas logo na saída da rotatória do Armando Mendes, pegando a Buriti no sentido centro, naquela primeira rotatória também, para quem sai da Avenida Buriti, trânsito complicado. Avenida Cupiúba também, ali em frente à Fermazon, aquele trecho que diminui apenas para uma faixa, tem congestionamento. Um pouco mais à frente também vai ter problema, até praticamente ali na saída da Avenida Biurana. Então, é uma via que deve ser evitada neste momento, a Avenida Buriti. Sentido oposto não é diferente, para quem está seguindo em direção ao distrito, saindo da rotatória da Suframa, da Rodrigo Otávio, tem trânsito complicado. E aparece aqui no mapeamento uma ocorrência na Avenida Oitis, ali nas proximidades do Armando Mendes. E quando chove, você já sabe que tem problemas na via, né? Os veículos vão andando de forma mais lenta, para tomar um cuidado, para não bater, não causar nenhum tipo de acidente. E isso se reflete em congestionamento. A exemplo da Cosme Ferreira, em quase toda a extensão no sentido centro, da rotatória do Coroado até na altura do Ouro Verde, antes daquele DB Atacadão, mas no sentido oposto tem lentidão quase que em frente ao SESI Clube. Para você ter uma ideia do congestionamento da Alameda Cosme Ferreira, na saída da Avenida das Torres tem lentidão na Efigênio Salles, na André Araújo e na General Rodrigo Otávio. 9 horas 8 minutos e a categoria do setor funerário se posiciona sobre a investigação de esquema de propina na aquisição de caixões. A reportagem é de Beatriz Silveira. O Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Amazonas se manifesta sobre as investigações de propinas em faturas emitidas no fornecimento de urnas funerárias de serviço público. O alvo da Operação Máfia dos Caixões é o ex-diretor da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Maronilson Barros Monteiro, conhecido como Mauro. O presidente da entidade, Manuel Viana, afirma que a prática de propina na compra de caixão para o poder público municipal é comum nessa e em gestões anteriores e que as irregularidades sempre foram denunciadas pela entidade. Podemos dizer que o sindicato, ao longo do tempo, ele sempre veio fazendo denúncias
denúncias a respeito das licitações da Prefeitura relacionadas ao SOS Funeral. Isso nós vemos já desde a época do Alfredo. Inclusive, na época do Amazonino também, a gente conseguiu cancelar uma licitação milionária. No total, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão na residência de Mauro, localizado na colônia japonesa, na zona norte da capital, onde foram recolhidos alguns eletrônicos que devem passar por perícia. De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Delegacia de Combate à Corrupção, Maronilson usava da função que exercia e fazia cobranças indevidas de valores a empresários que forneciam urnas para a respectiva secretaria. A gente não pode tolerar. Então, foi um trabalho que iniciou uma denúncia do popular ao Ministério Público. O Ministério Público já enviou para a DECOR. Iniciamos as investigações, perícias e hoje conseguimos deflagrar essa operação. O diretor vai ser autuado pelo crime de corrupção passiva e, numa segunda fase, conseguindo eventual materialidade, poderemos indiciar outras pessoas. A Prefeitura de Manaus disse em nota que Maronilson Barros foi exonerado no dia 8 de fevereiro de 2019. O município reforça que não compactua com nenhum ato de ilicitude e que tem dado todo o apoio necessário aos órgãos que atuam na apuração dos fatos para que as devidas medidas legais e administrativas possam ser adotadas. A Prefeitura explicou ainda que em maio deste ano, quando houve a denúncia do suposto envolvimento do ex-servidor em ação de recebimento ilegal de dinheiro, a Semasc encaminhou ao Ministério Público do Amazonas dados sobre processos ilicitatórios, contratos e outras informações. Nove horas 11 minutos. Quero agradecer aqui a participação dos nossos diversos ouvintes, falando sobre o trânsito e também comentando sobre as nossas reportagens, mas claro, é destacar aqui a mensagem do ouvinte final telefone 6853, do trânsito na Constantino Nery no sentido centro. Ele saiu da zona norte, pegou a Constantino Nery, está seguindo em direção ao centro. Antes da Caco Caminha, tem uma lentidão forte, segundo esse nosso ouvinte. De fato, está confirmado aqui no nosso mapeamento. Na Djalma Batista, a situação não é diferente. Tem muito congestionamento na altura do bairro Chapada, Nossa Senhora das Graças, oposto naquela região. Trânsito bem intenso hoje. Muita paciência você, motorista, você, condutor. O que não faltam são denúncias, né, aqui na nossa programação. Uma delas é sobre buracos e lixeiras viciadas nas zonas norte e centro-sul da capital. Vamos acompanhar com o repórter Guilherme Guedes. Os ouvintes da Band News Difusora e moradores do conjunto Beija-Flor 2, no bairro de Flores, zona centro-sul, afirmam que na Rua 5 existe um buraco profundo situado no meio da via e que necessita de reparo urgente. Com o período de chuvas que se aproxima, o buraco deve ficar ainda maior e causar rachaduras pela via. Além disso, ele tem servido como local de acúmulo de lixo. O ouvinte Band News, Aloysio Rocha, relata preocupação com o período do inverno, quando o buraco transborda com a água da chuva. Aqui na Rua 5 do conjunto Beija-Flor 2, há um buraco no meio da rua que se parece mais com uma caverna. É necessário um trabalho de engenharia aqui, porque tem uma tubulação grande que não sabemos de onde vem. Quem olha de longe não imagina o tamanho da cratera dentro do buraco. Já no bairro Riacho Doce 2, zona norte, o problema é o descarte incorreto de lixo pelas calçadas e ruas. O ouvinte, que preferiu não ter a identidade revelada, diz que na Rua Barbosa Filho é comum encontrar acúmulo de lixo em frente de algumas residências, incluindo a dele. Ele fala que paga os agentes de limpeza pública para retirarem a sujeira, mas os locais se tornaram lixeiras viciadas. Aqui é assim, ó, todo santo dia, lixo aqui na frente de casa. Você pode observar que na frente da casa de ninguém aqui tem lixo. Ninguém tem lixo na frente. Agora olha pra frente da minha casa, o que eles fazem? Eles induzem os caras lá de cima jogar lixo aqui na frente da minha casa. Eu pago pro cara aqui lá de manhã, quando eu saio com o meu carro aqui, que eu vou embora, aí eles começam a jogar lixo. Questionada sobre os buracos no conjunto Beija-Flor 2, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminf, não respondeu até o fechamento da reportagem. Sobre o descarte incorreto de lixo no Riacho Doce 2, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Semusp, orienta a população a denunciar nas redes sociais da pasta. Basta fotografar e mandar junto à Semusp. Existe ainda o Disque Limpeza 0800 092 6356.
ocorrência mais cedo que teve na Avenida Oitis foi de um poste que caiu depois que um ônibus bateu. Eu não sei se esse ônibus é aquele ônibus especial, ônibus de empresa do distrito, é um ônibus branco, não tem identificação ali de número como se fosse rodoviário, mas bateu no poste, o poste ficou tombado praticamente na pista, a equipe da concessionária foi no local, está realizando ali a retirada do poste para colocar um outro. Vai ser um trabalho demorado naquela região da Avenida Oitis, portanto, muita atenção você condutor que circula naquela região da Avenida Oitis devido a esse ônibus que bateu em um poste e o poste ficou tombado na pista. Teve um acidente também mais cedo próximo do Terminal 5, na Avenida Cosme Ferreira, um acidente envolvendo 2 ônibus, apenas danos materiais. A gente no local estava ali para retirar e fazer fluir o trânsito cada vez mais, porque naquela região também se concentra uma grande quantidade de veículos, em especial os veículos que saem do Terminal 5, e quando tem um ônibus que sai daquela região, o trânsito fica bem complicado também. Obrigado pela participação do Fernando, mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp, outra informação do trânsito, dessa vez da Avenida Torquato Tapajós, em frente ao Delfim Aziz, Hospital Delfim Aziz, no sentido centro, na altura do Parque São Pedro, bem em frente a Bemol, tem trânsito complicadíssimo e tem muita lentidão. Sua viagem, com Ricardo Freire. Casa para não aglomerar nos lugares próximos às maiores capitais. Como a gente já viu ontem, o primeiro requisito para essa viagem é tempo. Você precisa de 2 a 3 semanas para fazer uma viagem gostosa de longa distância. O segundo requisito não é indispensável, mas é recomendável. Tenha alguém para ir revezando na direção. O terceiro requisito é você não ter a ilusão de que a viagem vai acontecer na sua janela. Por exemplo, tem gente que acha que é fácil ir parando de praia em praia na Bahia, como se a BR-101 corresse à beira-mar. Não corre. Outra expectativa errônea é a de achar que vai ser possível dar os lugares da sua lista por visitados, dando só uma entradinha no meio do deslocamento de um dia qualquer. De vez em quando dá certo. Por exemplo, de Ouro Preto a Tiradentes, em Minas, você pode dar uma paradinha em Congonhas, bem no meio do caminho, para ver os Profetas do Aleijadinho ao vivo. Uma parada curta que proporciona a experiência fundamental de Congonhas, ver os Profetas. Agora, não dá para você ir do Rio à Vitória e dar uma paradinha em Búzios só porque está no caminho. Não é com uma entradinha de 2 horas que você vai ter conhecido Búzios. Ao montar o seu roteiro, identifique o que pode ser uma parada técnica e o que precisa ser uma parada longa. Uma parada técnica pode durar 1 ou 2 horas no meio de um deslocamento, ou pode também ser uma parada de 1 noite num lugar que não justifique uma permanência maior. Já os lugares que precisam pelo menos de 1 dia inteiro livre para passear vão ser suas paradas longas, de pelo menos 2 noites. Na primeira noite você descansa do percurso e no segundo dia aproveita para passear de verdade. Amanhã a gente continua. Vai por mim, viagem! Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Vai uma montanha. 2 dispositivos digitais. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Hoje falo em como abrir e formalizar um MEI.
O registro em si é um processo simples, com pouca burocracia e todo feito online no site do Portal do Empreendedor. O passo a passo dos cadastros são bem simples e de fácil entendimento. RG, título de eleitor ou imposto de renda, além de seus dados de contato e endereço residencial. Além disso, tem em mãos os dados do seu negócio, tais como tipo de atividade econômica, forma de atuação e local onde o negócio é realizado. Confira sempre se o seu negócio está na lista de ocupações que o MEI pode realizar. Após toda a formalização, é importante que se guarde todos os documentos. O certificado da condição de microempreendedor individual, que comprova que você é MEI, o boleto de pagamento mensal do imposto e o relatório mensal de receitas brutas. Um para cada mês, que servirá de auxílio para a declaração anual de faturamento, da qual falarei amanhã. O único documento que será necessário obter fora do Portal do Empreendedor é a nota fiscal, que o MEI está dispensado de emitir se o consumidor for pessoa física, porém estará obrigado se for empresa. Para emitir a nota fiscal, o MEI deverá dirigir-se à Secretaria da Fazenda do Estado ou município e solicitar autorização de impressão, ou então fazer o processo via nota fiscal eletrônica. Amanhã falo dos direitos e deveres do MEI. Até lá! Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. O trabalho na segurança pública requer inteligência e prevenção. Chamar Roberto Neto resolvia. No período que ele estava à frente, a gente tinha muito mais segurança, né? Eu quero uma Manaus onde as famílias vivam em paz, com as mães vendo seus filhos crescerem com segurança, com as escolas cívico-militares, com uma guarda municipal preparada e armada para fazer ronda escolar e nos bairros. Você sabe que eu tenho a garra e a coragem para fazer. Agora é 10. Agora em Manaus, 9 horas 22 minutos, 9h22 na capital do Amazonas, o governo do estado afirma que a mudança no sistema de cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços da energia elétrica não alterou a alíquota do imposto que permanece em 25% há 20 anos. O recente reajuste nas tarifas de energia elétrica para o Amazonas foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. De acordo com a agência, os índices de reajuste de energia elétrica são decorrentes da reavaliação da base de remuneração da empresa e dos gastos da companhia com transmissão de energia elétrica e aumentaram com o reajuste da tarifa. A gente vem trabalhando esse assunto desde a semana passada, Arthur e ouvintes, em primeira mão com a nossa colunista de política, Roseli Carvalho, que já tinha veiculado essa informação na semana passada e agora o governo se manifesta mais uma vez em relação a esse assunto. Em plena pandemia, a Agência Nacional de Energia Elétrica aí autorizou um aumento da energia. O Marcos Evangelista, o nosso colunista de economia, na semana passada já tinha dito que isso impacta profundamente, principalmente as indústrias, né, no momento em de uma leve retomada do crescimento por conta dos pedidos do Natal, e mesmo com a pandemia, um leve crescimento, né, uma expectativa de crescimento, aí vem esse aumento da energia elétrica por parte da ANEEL. A gente vai continuar acompanhando esse assunto e trazendo as atualizações para você, ouvinte da Band News Difusora. A campanha contra a poliomielite e a multivacinação é prorrogada até o dia 30 de novembro. A ação começou no dia 5 de outubro, com previsão de encerramento em 30 de novembro. A campanha busca ampliar a cobertura vacinal, em especial na imunização contra a polio, que prevê a vacinação de mais de 50 mil crianças. O público-alvo é formado por todas as crianças na faixa etária de 1 a 4 anos. E aí a gente continua também no noticiário regional, melhor dizendo. No Tocantins, uma operação do IBAMA fecha garimpos clandestinos de ouro na região sudeste do estado. As multas aplicadas aos responsáveis pelos garimpos chegam a R$500 mil. Os fiscais flagraram os trabalhadores em áreas desmatadas. Segundo o IBAMA, os garimpeiros trabalhavam sem qualquer tipo de equipamento de proteção. Foram apreendidos quase 7 quilos de mercúrio, metal que é considerado uma ameaça à saúde pública e aos ecossistemas por ser altamente tóxico.
Atualizações de Brasília com Thaís Provieri. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu no Supremo Tribunal Federal que pais ou responsáveis não podem deixar de vacinar os filhos, crianças ou adolescentes, alegando questões filosóficas ou ideológicas. Em parecer solicitado pelo relator do recurso, ministro Luiz Roberto Barroso, a PGR diz que o princípio constitucional da proteção integral à infância deve se sobrepor ao direito dos pais de exercerem sua liberdade de convicção. O processo, que tramita na Justiça desde 2015, deve ser julgado em plenário logo após as eleições de novembro, mas ainda sem data marcada. O STF analisa um caso específico de São Paulo, no qual o Ministério Público quer que os pais de uma criança de 5 anos, adeptos da filosofia vegana e contrários a intervenções medicinais invasivas, sejam obrigados a regularizar a vacinação do filho. 9h25. Agradecer aqui ao nosso ouvinte, o Antônio Lopes, comentando aqui a gente divulgou há pouco uma reportagem sobre as denúncias de buracos e lixeiras viciadas na Zona Norte, na zona centro-sul da capital, e ele comenta que essa situação não fica somente nessas regiões. Ele mesmo presenciou isso lá na localidade dele. Bom dia. Esse lance de descarte de lixo não é só do Riacho Doce, não. Bem aqui na Vila Amazonas, aqui em Nossa Senhora das Graças, na Alameda Jorge Barride, em frente ao número 77, o pessoal faz lixeira aqui, sucata, geladeira, fogão, tudo aqui. Já liguei para a Delegacia do Meio Ambiente e eles não resolvem. Já fui no Ministério Público e eles dizem que tem que ser com a Delegacia do Meio Ambiente, ninguém resolve. Aqui, meu nome é Antônio, sou morador aqui da Vila Amazonas, Alameda Jorge Barride, número 77. Então, não tem jeito. Obrigado pela participação, Antônio Lopes, lá no Vila Amazonas. A gente vai atrás também de uma resposta, saber quando é que a equipe da Prefeitura da Semenf vai passar nessa região. Nove horas 27 minutos. E a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, ACEPAM, intensificou a fiscalização de trânsito na saída do feriadão em várias estradas aqui de Manaus. Ontem a gente trouxe aqui um balanço do Detran, vamos saber como é que ficaram também essas rodovias, como é que foi esse funcionamento através da agência reguladora. Quem está conosco é o Eric Elderman, que é o coordenador de fiscalização da agência. Seja muito bem-vindo, Eric, à nossa programação. Bom dia. Bom dia. A gente agradece aí por ter atendido a nossa equipe. E, claro, vamos trazer aí como é que foi esse feriadão. Tivemos, claro, uma movimentação intensa de entrada e saída. Mas qual o balanço da ACEPAM? O balanço transcorreu a fiscalização de forma intensa, né? Atuando nos principais pontos de saída da cidade. O resultado dessa fiscalização foi de aproximadamente 500 abordagens e mais de 3.800 passageiros. Isso nesses ônibus, nesses transportes que levam pessoas para a região metropolitana no interior, no caso, né? Isso, é verdade. Né? A competência da CEPAM é sobre transporte intermunicipal de passageiros. Sim. E o foco da fiscalização é dirigida aos ônibus, micros e os táxis que fazem esse tipo de transporte intermunicipal. A gente até chegou a receber aqui uma denúncia de que alguns ônibus que estavam seguindo aí para Presidente Figueiredo, outras localidades, estavam superlotados, mesmo com aquele valor que você paga a mais, né, para ir naquele conforto, tudo mais, estavam superlotados. Isso não pode, né? De fato, ainda prevalece as normas específicas de combate e enfrentamento ao Covid, onde a regra editada pela CEPAM estabeleceu que somente 50% da ocupação do veículo pode ser preenchida pelos passageiros. Sim. E, de fato, qualquer ocorrência acima de 50% da capacidade do veículo está infringindo a legislação
imposta de enfrentamento e combate ao Covid. E o que é verificado em relação aos veículos e condutores quando eles estão deixando ou chegando na capital, nesses transportes? Arthur, todos os itens de segurança são verificados, tipo o pneu, né, a qualidade desse pneu, a lotação do veículo, se, como você colocou aí, se estão cumprindo a capacidade permitida do momento de 50%. Em caso de qualquer descumprimento, a CEPAM ela atua aplicando os autos de constatação e, dependendo da gravidade do problema, ela pede para sanar aquela irregularidade ou, se for devidamente grave, pelo não prosseguimento da viagem. É muito interessante o trabalho dessa agência reguladora dos serviços públicos delegados e contratados do Amazonas, porque justamente busca trazer a ordem nesses ônibus, nesses transportes intermunicipais. O que a gente tem visto aí nos últimos dias são pessoas não se importando com a quantidade de pessoas que estão dentro da capacidade total desses ônibus, alguns com pessoas em pés, né? A gente teve aqui algumas denúncias, que muitas das vezes eles até passam ali naquela fiscalização, mas alguns até tentam burlar esse sistema, né? Não sei se vocês identificaram isso ou identificam alguém que passa ali na fiscalização com o número correto, um pouco mais à frente tem ali outras pessoas que entram para fechar o pacote da quantidade de pessoas que vão seguir em direção aí ao seu destino. É um trabalho que ele é bem intensificado, em especial nesses feriadões, mas pode acontecer ao longo da semana também, né, coordenador? É perfeita a colocação. De fato, Arthur, existe realmente essa tentativa de burlar a fiscalização e essa prática de muitas vezes as transportadoras se apresentarem de forma regular perante a fiscalização e, vamos dizer, acertar junto àqueles passageiros para que eles venham, né, a ser pegos posterior à fiscalização. Então, burlando exatamente a fiscalização. Então, por isso é extremamente importante aí, agradecemos já de antemão a oportunidade de a gente levar o trabalho da CEPAM para tentar para a conscientização de todos. Hoje, realmente, se faz necessário essa conscientização e, de fato, isso é uma ocorrência bem comum, porém a CEPAM ela tem atuado aí de forma ostensiva, atuando com demais parceiros para tentar minimizar essa prática irregular, a fim de garantir a ordem, como você bem colocou. E as pessoas que estão nesses transportes e querem denunciar, qual é o canal? Nós temos a ouvidoria que está à disposição 24 horas por dia, através do contato que tem a opção do WhatsApp, que é o 98408, 1799. 98408-1799 é o WhatsApp, onde as pessoas podem denunciar o excesso de passageiros, qualquer irregularidade nos transportes intermunicipais. Bom, quero agradecer aqui a participação do Eric Elderman, que é o coordenador de fiscalização da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, a ACEPAM. Não é a primeira vez que a gente convoca aqui o Eric para trazer esses esclarecimentos e que você venha em outros momentos também para trazer informações em relação ao trabalho de fiscalização da equipe de vocês. Um ótimo dia, bom trabalho. Agradeço e coloco aí a CEPAM à disposição da população e, diante daquilo que colocamos, estamos disponibilizando aí mais equipes, situações volantes para tentar combater qualquer prática irregular e deixamos esse contato aí da ouvidoria para que a população venha denunciar e que a gente venha prestar um serviço de qualidade. Ótimo dia, muito obrigado. Bom dia. Mônica Bergamo, na Band News FM.
Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje, resultado parcial da eleição americana, é recebido com certa surpresa em Brasília. Mas, Mônica, qual o resultado parcial? O das 11 da noite, o das 2 da manhã? Ou de agora? Que quebrou. Bom dia. Vontade de estar em Nova York, né, meu filho? No meio do furacão, nossa senhora. Pois é, essa disputa super acirrada entre Joe Biden e o Donald Trump surpreendeu a maioria das autoridades em Brasília, Megali, porque apesar de artigos, análises, dizendo que sim, Trump poderia ganhar a eleição, havia uma crença maior nas pesquisas que mostravam que poderia haver um triunfo massacrante, né, dos democratas, uma onda azul irresistível, e agora, seja qual seja o resultado, isso não ocorreu essa onda, não ocorreu esse massacre, né? Agora, cúpula do executivo, do legislativo, do judiciário, todo mundo grudado nas TVs para ver o resultado. Eu aqui grudada, vendo o Barão na Band News, o TV o tempo todo. Quer dizer, conversei hoje cedo com ministros, do judiciário, do governo Bolsonaro, ministros mais ligados à área econômica, de planejamento, de projetos, de infraestrutura, que analisam assim que com esse aperto todo, essa expectativa toda, nada muda para o Brasil nessa área econômica, ganhe quem ganhe, segundo esse ministro, os americanos só pensam neles mesmos, nos interesses exclusivamente norte-americanos, seja quem seja o presidente. Há sempre uma dificuldade enorme de fazer parcerias em áreas como infraestrutura, por exemplo, privatizações, em que europeus e chineses comparecem com muito mais força sempre, historicamente, aqui no Brasil. Então, essa área da economia, sem grandes expectativas, com Biden ou Trump, apesar de o presidente Jair Bolsonaro torcer para Trump. Agora, há obviamente uma expectativa de que uma vitória do Biden, a gente até falou disso ontem, aperte o cerco em questões ideológicas, de direitos de minorias, e em especial na área do meio ambiente, né, colocando uma pressão maior sobre os ministros Ernesto Araújo das Relações Exteriores e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que por sinal está embarcando agora para a Amazônia com o vice-presidente Hamilton Mourão, que organizou uma viagem aí com 12 embaixadores de países como Alemanha, Canadá, Espanha, Portugal, para tentar convencê-los de que algo está sendo feito aí para a preservação do nosso meio ambiente. Então já existe essa pressão muito grande. Uma vitória de Biden intensificaria essa pressão nesse setor. Então, Megali, resumindo, a expectativa que se tinha de onda azul não se confirmou, e agora é voto a voto, estado a estado, tem que ganhar em 2 estados, tem que ganhar em outros 2, falta 0,0 do condado, não sei do que lá, que eu já tô até A fazenda que moram 5 pessoas pode definir a eleição. E é assim mesmo. Mônica, um beijo pra você. Até amanhã. Até amanhã. 9h37, falando aí dessa pressão aí das ONGs e nações europeias em relação à questão da Amazônia. O governo vai intensificar ações e fiscalizações em áreas com maior índice de desmatamento na Amazônia após recorde de devastação em outubro deste ano. Detalhes na reportagem de Cindy Lopes. Após recorde de desmatamento na Amazônia em outubro deste ano, o vice-presidente Hamilton Mourão anuncia que vai intensificar as fiscalizações no sul do rio Amazonas e na região de Altamira, no Pará, áreas com maior índice de degradação ambiental. A declaração foi dada por Mourão, que também é presidente do Conselho da Amazônia, nesta terça-feira, durante coletiva de imprensa. Mas não tivemos grande êxito numa área compreendida entre Altamira, ali ao sul do rio Amazonas, e a região de Senador Porfírio, né? Então essa área houve um aumento, é a área vermelha para nós hoje em termos de desmatamento. Então nós vamos intensificar, né, as nossas ações de fiscalização lá. O desmatamento na Amazônia em outubro deste ano teve um crescimento de 37% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados foram contabilizados até o dia 23. Segundo o DETER, programa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, cerca de 758 quilômetros de floresta foram derrubados no período, recorde para o mês de outubro desde 2016. Mourão caracterizou esse aumento como um recuo negativo
objetivo e diz que o governo não está de braços cruzados. Em relação à política ambiental do presidente, do nosso governo, a nossa política ambiental é de acordo com a legislação. Nós temos que fazer respeitar a legislação. O que eu quero deixar claro é que nós estamos fazendo a nossa parte, porque muita gente pode pensar, não, o governo está de braço cruzado. Não, o governo não está de braço cruzado. Nesta quarta-feira, Mourão chega à Amazônia com uma comitiva de 12 embaixadores e outros convidados. O objetivo, segundo ele, é apresentar a realidade do Amazonas e atrair novos investimentos e negócios sustentáveis para a região. A viagem oficial prevê compromissos em Manaus e em São Gabriel da Cachoeira, no noroeste do Amazonas, onde também será observado o cenário da floresta. Nove horas 40 minutos na capital amazonense. Agradecer aqui a participação da ouvinte final do telefone 2284, dizendo o seguinte: bom dia. Deixo aqui meu recado também aos órgãos competentes que possam fiscalizar essas lixeiras viciadas, na qual a própria população é bastante prejudicada. E aí ela faz um alerta aí, né, que todos tenham essa consciência. E se tivesse essa consciência, não existiria isso, essa questão das lixeiras viciadas. Aí ela diz que é uma vergonha, né, até mesmo para os moradores de uma cidade ter várias lixeiras viciadas. E ela pede essa consciência aí, que todos façam a sua parte, que não joguem lixo de forma errada em locais onde não tem lixeira. Se as pessoas não jogam, também não vai ter lixeira viciada nesses pontos, né? Então é sempre importante verificar o local, solicitar que o caminhão da Semusp passe no seu bairro. Se não passa, tem que solicitar para fazer o descarte correto de lixos, para que não tenhamos lixeiras viciadas na nossa cidade. Muito obrigado aí pela participação da nossa ouvinte. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Como a gente complementar e manter a geração de emprego em Manaus é problema da prefeitura, sim, o destino da Zona Franca. A curto e médio espaço de tempo, não há como colocar outras alternativas econômicas para gerar emprego e renda de qualidade, como o modelo faz. Então, manter o polo Zona Franca é estratégico para nós. O fundamental também é a nossa capacidade de gerar emprego, porque isso vai trazer sustentabilidade para todos nós e principalmente para as famílias. Vote Romero 30. Notícias do Amazonas. Saúde. Os hospitais 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio implantaram um novo turno para as cirurgias ortopédicas eletivas, que agora podem ser feitas também no período noturno e nos finais de semana. A meta da Secretaria da Saúde é realizar em 30 dias cerca de 180 procedimentos, além dos que já eram feitos. Os pacientes que aguardam procedimentos vasculares e de vias biliares também serão beneficiados. Cuidar do cidadão. A Policlínica Gilberto Mestrinho, na capital, será a porta de entrada dos pacientes que chegam do interior, encaminhados pelo sistema de regulação. Pelo menos 19 especialidades fazem parte da nova carta de serviços. A medida vale a partir do dia 26 de novembro. Infraestrutura. O governo investe em obras de pavimentação e recuperação do sistema viário de Canutama, Pauini e Boca do Acre, gerando novos empregos na Calha do Purus. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Vote nos candidatos do Partido Verde. Merica do Viver Melhor, 43789, Osis Borges, 43022, Sullivan Souza, 43017, Tiago Alfaia, 43235, Tio Vicente, 43999, Vicente Lima, 43001 e Pastor Sampaio, 43339. Nove horas 43 minutos na capital amazonense, 9 horas 43 minutos. E a Band News, a rede Band News FM, a Band News TV, está acompanhando voto a voto nas eleições dos Estados Unidos. Uma parceria da Band News com o New York Times coloca que, nesse momento, Joe Biden tem 227 delegados
e Donald Trump 213 delegados. A situação está bem mais difícil, cada vez mais, para o atual presidente Donald Trump. E para ser eleito, um deles tem que ter no mínimo 270 votos no colégio eleitoral para vencer aí as eleições. Você vai conferir ao longo de toda a nossa programação. Daqui a pouco tem o Band News Station com o nosso correspondente direto dos Estados Unidos, né? Eduardo Barão Barão está lá para trazer as informações atualizadas voto a voto. Para você ouvinte que está sintonizando agora em 93.7, também na nossa live no Facebook, no Super Aplicativo Mano, deve estar se perguntando, mas por que no noticiário local vocês estão falando de eleição americana? A eleição americana dos Estados Unidos movimenta o mundo todo mundo literalmente está de olho nessa eleição, porque ela pode representar mudanças em políticas econômicas e políticas externas de uma das maiores economias do mundo, né? Ou a maior economia do mundo ainda, ao lado da China. Mas assim, o candidato Joe Biden já deu declarações em relação à Amazônia, inclusive. Então isso pode, a eleição de Joe Biden pode representar uma mudança da política externa e pode influenciar as coisas aqui na nossa região. Justamente por conta do aumento das queimadas, que o governo brasileiro insiste em dizer que está controlado, que precisa só ter o controle de um ou algum outro ponto. Tanto é que esse tema é tão importante, a Amazônia no mundo, que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está vindo para a capital, deve estar em trânsito ainda, deve estar voando para cá, e trazendo embaixadores e pessoas de outros países para mostrar que a nossa região não está, segundo o governo federal, tão devastada assim, né? A gente sabe que os dados do INPE vem trazendo números elevados de queimadas ao longo de todo o ano de 2020, mas para você ter uma ideia que como a Amazônia é pauta na eleição americana. Por isso que a gente fala da eleição americana num noticiário local aqui para Manaus e região metropolitana, justamente por conta da importância da nossa região para o planeta. E a gente vai continuar de olho nesses dados e a cobertura completa, claro, você vai conferir ao longo do dia aqui na Rede Band News FM. E a Bolsa de Valores está em alerta, olhando voto a voto, porque as mudanças acontecem a cada minuto na Bolsa aí, para quem está atuando no mercado financeiro. Agora no noticiário local, o prefeito de Iranduba, conhecido como Chico Doido, suspende atividades e eventos políticos que gerem aglomeração no município. Estão proibidos comícios, carreatas, bandeiradas, caminhadas em locais públicos e privados. A medida ocorre após o avanço da Covid-19 no estado, na cidade, né? Segundo o secretário de Saúde de Iranduba, Milton Gadelha, o número de casos saltou de 6 para 10 por dia, né? De 6 a 10 por dia, melhor dizendo, para 20, depois que as atividades das campanhas eleitorais começaram. Temos informações sobre as mortes de motociclistas em acidentes de trânsito do Amazonas. Fala Alex Ferreira. Só neste ano, 102 motociclistas vão a óbito após acidentes no trânsito. Em relação ao ano passado, o aumento é de 25%. Em 2019, foram 81 registros de óbitos sobre duas rodas. Os números são do Departamento Estadual de Trânsito, Detran Amazonas. No fim de semana, o órgão intensificou a fiscalização às motocicletas por causa do alto número de acidentes. Conforme levantamentos feitos pelo Detran, as áreas em que mais ocorrem acidentes ficam na zona leste de Manaus. E uma embarcação fretada por indígenas pega fogo no porto de Oriximiná, no Pará. Na internet, o auxiliar administrativo da Associação dos Povos Indígenas do Mapuera, Jonas Mansinki, disse que o barco estava ancorado no porto quando um carro desgovernado colidiu com a embarcação, causando explosão. Um vídeo na internet mostra a embarcação em chamas e os indígenas lamentando por perder os pertences pessoais e alimentos que seriam levados às aldeias que estão isoladas em decorrência da Covid-19. Apesar do susto, não houve vítimas. Destaque agora de Brasília com João Pedro Melo. O Congresso Nacional deve analisar nesta quarta-feira o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração das folhas de pagamento de 17 setores da economia. A medida tem impacto direto em 6 milhões de empregos e, após reunião de líderes, parlamentares da Câmara e do Senado anunciaram um acordo para que a proposta seja de fato derrubada. A justificativa do presidente Jair Bolsonaro para vetar o artigo foi o de não haver previsão para essa renúncia de receitas no orçamento do próximo ano. O fato é que
caso a derrubada seja mesmo confirmada, o governo federal terá que encontrar uma saída para bancar a renúncia de receita, o que leva novamente ao debate sobre um novo imposto, com alíquota de 0,2%. Boemba Boemba, com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megali! Mr. President! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama, porque chegou a hora de finalmente a gente entender como é que diabo funciona essa eleição americana. Bem, eu tô boiando, como dizia minha avó, eu tô boiando mais que bosta na água. Mas, como entender a eleição americana? Vamos lá. Breaking News. Breaking News. Boemba Boemba. Se o Texas ganhar de Utah e Utah empatar com Wisconsin e Wisconsin perder para Ohio, ganha Trump ou Biden? Depois da repescagem com Nevada, Califórnia e Oregon, Aí vai tudo para repescagem. Breaking News. Breaking News. Boemba Boemba. Com tanto delegado, parece que a eleição vai acabar na polícia. E vai mesmo. E vai mesmo. Japonês da Federal. Nunca vi tanto delegado O Trump junto. diz que já ganhou. É quinta série, né? É menino dono da bola. Miss né? Caipirinha. A bola é minha, eu ganhei, acabou o jogo. Eu tinha um amigo que quando jogava damas ou xadrez com ele, quando ele estava percebendo que ia perder, ele virava o tabuleiro. É o que o Trump quer fazer, virar o tabuleiro. Arranca o fio da tomada do videogame e por aí vai. E tem mais breaking news. Breaking news. Boemba Boemba. Sim, é confusa a eleição americana. Pô. Mas eu tenho aqui uma analista política que vai explicar exatamente como está a situação nesse momento. É mesmo? Sim. Opa. Toca sonora. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. É assim que eu me sinto também. Que é praticável. Então, hasta amanhã. See you tomorrow, Mr. President. Iowa. No raio que parta, né? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. 9 horas e 52 minutos agora. Daqui a pouquinho tem informações do esporte. Notícias do Amazonas. Saúde. Os hospitais 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio implantaram um novo turno para as cirurgias ortopédicas eletivas, que agora podem ser feitas também no período noturno e nos finais de semana. A meta da Secretaria da Saúde é realizar em 30 dias cerca de 180 procedimentos, além dos que já eram feitos. Os pacientes que aguardam procedimentos vasculares e de vias biliares também serão beneficiados. Cuidar do cidadão. A Policlínica Gilberto Mestrinho, na capital, será a porta de entrada dos pacientes que chegam do interior, encaminhados pelo sistema de regulação. Pelo menos 19 especialidades fazem parte da nova carta de serviços. A medida vale a partir do dia 26 de novembro. Infraestrutura. O governo investe em obras de pavimentação e recuperação do sistema viário de Canutama, Pauini e Boca do Acre, gerando novos empregos na Calha do Purus. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é quarta, 4 de novembro. A campanha contra a poliomielite e de multivacinação foi prorrogada até 30 de novembro. A meta é imunizar crianças de 1 a 4 anos contra a paralisia infantil. Já a campanha de multivacinação abrange o público até 14 anos, vacinando contra doenças como tuberculose, hepatite, meningite, sarampo,
tétano e febre amarela. Procure a unidade de saúde mais próxima e não deixe de lado as medidas de proteção contra a Covid-19, como o uso de máscaras e distanciamento social necessário. E como o cuidado não pode parar, a Rede Municipal de Saúde também está reforçando a oferta da vacina contra a influenza, que protege da gripe. Quem levar os filhos para vacinar pode receber a dose e garantir a imunização nesse tempo de pandemia. Confira a lista dos 168 postos de atendimento no site censa.manaus.am.gov.br, incluindo as 10 UBSs de horário ampliado. Prefeitura de Manaus. Band News FM Esportes. Vamos falar de esporte para você que está acompanhando a programação da Band News Difusora FM. Meia Thiago Pará, que é ex-São José do Rio Grande do Sul, é o novo reforço do Fast Clube para a Série D. O jogador treinou ontem e chegou aí para substituir Emerson Bacas, que voltou para Porto Velho após empréstimo. O novo integrante ainda não foi regularizado pelo clube, lembrando que o Fast Clube joga no próximo sábado pela Série D do Campeonato Brasileiro contra o Independente do Pará, Independente que está na 5ª colocação. O Fast tem feito uma boa campanha, está na 3ª colocação. E faz algumas horas, o Fast anunciou também a chegada do Thiago Pará, atacante, chega como novo reforço do Fast Clube, de 25 anos, natural de Castanhal do Pará. Ele chega ao Tricolor de Aço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. O último clube do atacante foi São José do Rio Grande do Sul, onde vinha disputando o Campeonato Brasileiro da Série C. O atleta também tem passagem por São Raimundo do Pará, Fortaleza, Ceará, Ercílio Luz de Santa Catarina, o Brusque de Santa Catarina e também o Camboriú de Santa Catarina, novo reforço do Fast Clube. Tem mais do esporte agora com André Coutinho. O Botafogo, que empatou sábado com o Ceará, empatou de novo ontem à noite e deu adeus à Copa do Brasil. O Internacional, que perdeu do Corinthians no sábado à noite, ganhou ontem do Atlético Goianiense e avançou no torneio. Thiago Galhardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, deixou o gramado mancando e agora preocupa os colorados. A maratona insana de partidas faz vítimas, derrotas, eliminações, contusões e a cobrança por um bom futebol, por vitória em cima de vitória, aumenta ainda mais essa pressão. O repórter Fred Caldeira, do Esporte Interativo, perguntou a Pepe Guardiola se ele estava acompanhando o Flamengo de Domi, seu amigo e ex-auxiliar. O técnico do Manchester City disse que sabe dos resultados, que não consegue acompanhar os jogos, mas que conversa com Domi por mensagens. Até aí, tudo certo, tudo tranquilo. O que chama a atenção é o que ele diz em seguida. Conversamos principalmente sobre o que todos nós reclamamos. Não há tempo para trabalhar, só para se recuperar entre as partidas. E mais nada para poder melhorar o time. É assim, tanto cá quanto lá. O técnico, disse Guardiola, hoje em dia trabalha no escritório e escala o time, só isso. Não existe mais treinadores. Hoje são gerentes de jogadores que não estão machucados. Palavras de Pepe Guardiola, considerado um dos melhores técnicos do mundo. Ah, mas é assim para todo mundo. É, e não deveria ser. Hoje em dia, chegamos ao absurdo de achar que uma eliminação em alguma competição pode ser boa para dar um descanso a uma equipe, para poder treinar. Perder pode ser essencial para poder ganhar. Isso não é esporte, não pode ser assim. A cobrança é cada vez mais insana. E talvez a derrota, que vai gerar mais cobrança, pode ser a saída para poder melhorar. Entende? Está tudo errado. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, ainda falando sobre o release que recebemos outro dia, né, que dizia que fazer xixi, 10 agachamentos logo na sequência ali, logo em seguidinha, e beber água ajuda a barriga a ficar chapada.
Você já nos explicou o que diz a educação física, a fisiologia do exercício, sobre gordura, massa magra, peso, treino, genética. Separando isso tudo, e claro, gente, não se engane, né? Por favor, você não vai agachar, beber água, fazer xixi e ficar com a barriga chapada. Você não vai tomar o chá, desinchar e ficar com a barriga chapada. Repetindo tudo isso aqui, Camila, vamos falar do agachamento? Porque parece que a gente desdenhou do pobre coitado. E ele faz, sim, muito bem, né? Ele pode ajudar bastante a gente a se locomover melhor, a ter mais força, mais resistência para diferentes tipos de modalidades e para também ficar com tudo ali mais torneado, né? O agachamento, né? A gente pode dizer, é um dos exercícios mais completos que a gente tem, é um dos exercícios principais na funcionalidade do corpo humano e que a gente pode explorá-lo de diversas formas. O agachamento ele é um exercício onde a gente tem uma série de articulações envolvidas. Então a gente trabalha ali a articulação do tornozelo, do joelho, do quadril. A gente tem que ter uma estabilidade de lombar, então é muito interessante, de abdômen. Então o mais interessante é que o agachamento ele é inclusive extremamente funcional para o nosso dia a dia e a gente deve sim colocá-lo dentro de uma rotina de treino de uma maneira sempre adequada e monitorada como qualquer outro exercício. E sabendo executá-lo corretamente, ele vai inclusive evitar dores em joelho, dores em quadril. Usando o agachamento de maneira correta e bem ajustada para você, ele é sempre bem-vindo. Precisa de uma ajuda emocional, física, mental, psíquica? É tudo aqui com a gente. Informa@bandnewsfm.com.br nas redes sociais, @rzeneri e @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. 10 em ponto na capital amazonense, agradecendo a todos que estão participando e participaram ao longo de todo o dia. Esse foi Band News Manaus, amanhã estaremos aqui de volta. Você ouviu Band News Manaus. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?